a Estrada dos Lamentos. Em um canto isolado de uma rodovia pouco movimentada, escondido entre florestas densas e montanhas de acesso difícil, há um trecho que a maioria dos caminhoneiros evita, a famosa Estrada dos Lamentos. As histórias sobre ela se espalharam por todos os postos de combustível, bares à beira da estrada e até nos pátios das transportadoras. Jorge, um caminhoneiro experiente com mais de 20 anos de estrada, nunca deu muita atenção às histórias que seus colegas contavam. Diziam que, se você tivesse que passar por essa estrada à meia-noite, deveria seguir firme, não desviar o olhar e nunca, jamais, olhar para os lados ou parar. Mas Jorge era cético, e sempre que ouvia alguém falando sobre assombrações, simplesmente ria. O que existe é estrada e cansaço. Essas histórias são para quem se impressiona fácil, disse ele. Foi em uma noite chuvosa que seu destino tomou outro rumo. Um acidente na estrada principal obrigou Jorge a pegar um desvio, justamente a famigerada Estrada dos Lamentos. À medida que a dirigia, a neblina começou a envolver o caminhão, dificultando a visibilidade. Às margens, ele via silhuetas que pareciam humanas, mas, a cada tentativa de focar, elas se dispersavam na bruma. De repente, um som abafado cortou o silêncio, era um choro. O som, que primeiro parecia distante, ficava cada vez mais alto, reverberando na cabine do caminhão. Jorge tentou ignorar, mas o choro se transformou em lamentos angustiantes que imploram por ajuda. Suando frio, ele direção contínua, mas algo estranho acontecia. O caminhão estava ficando pesado, como se estivesse sobrecarregado. Olhando no retrovisor, viu algo que o congelou. Sombras escuras estavam sentadas na carroceria, olhos vazios e fundos, olhando diretamente para ele. Os inspirados, murmurando seu nome. Jorge pisou fundo, tentando manter o controle, mas o peso era insuportável. Finalmente, ele parou o caminhão, ao descer, viu pegadas que estavam em direção à cabine, cercando-o. Ele subiu de volta, com o coração disparado, e descobriu que as sombras agora estavam dentro do caminhão, seus olhos fixos no dele. Ele sentiu uma mão fria tocar seu ombro, e uma voz sussurrar ao pé do ouvido: "Você não deveria estar aqui." Com um grito, Jorge pisou no acelerador e saiu, dirigindo até o amanhecer. Ele nunca mais veio com a estrada, mas os sussurros os seguintes. De noite, quando está sozinho, ele ainda escuta aquelas vozes, como um eco sombrio que jamais se cala. O passageiro misterioso. Roberto tinha uma rotina nas estradas. Às vezes, para se manter acordado durante a noite, ele oferece carona a quem estava precisando. Afinal, para ele, era uma forma de se distrair e evitar o sono que tanto o castigava. Naquela noite, Roberto dirigiu por uma estrada quase deserta, quando viu uma figura na beira da pista. Era um homem de aparência estranha, com roupas que compensavam saídas de uma época antiga, um chapéu surrado e um olhar perdido no horizonte. Roberto parou e disse se ele queria carona. O homem concordou e levantou sem dizer nada. Enquanto dirigiam, o homem permaneceu em silêncio absoluto, olhando fixamente para a frente. Roberto, que não gostava do silêncio, tentou puxar o assunto, mas o homem não reagiu. O caminhoneiro começou a se sentir desconfortável, especialmente ao notar algo incomum: o estranho não tinha reflexo no retrovisor. Roberto respirou fundo, tentando afastar os pensamentos assustadores. Quando o relógio marcava 3 da madrugada, ele percebeu um cheiro forte de terra molhada. Ao olhar de novo para o passageiro, viu que o homem estava coberto de sujeira e lama, como se tivesse saído diretamente de uma cova. Desesperado, ele tentou parar o caminhão, mas o veículo parecia não responder. O passageiro então virou-se para ele, com um olhar gélido e vazio. Em uma sussurrada, o homem murmurou algo que Roberto não entendeu, mas o frio na espinha foi suficiente para que ele desistisse de parar. Pisou fundo no acelerador e sons em frente, sem ousar olhar para o lado. Quando finalmente consegui parar, o homem já havia desaparecido. Desde então, Roberto evita oferecer caronas. Ele conta essa história com uma voz trêmula, e os mais céticos até duvidam, mas os detalhes e o medo em seus olhos convencem qualquer um a evitar paradas noturnas para passageiros desconhecidos. O caminho do desespero. Carlos era um caminhoneiro habituado a longas jornadas e estradas solitárias. Em uma noite de tempestade, ele se perdeu em um caminho que não apareceu em nenhum mapa. O céu parecia desabar em chuva, o que o obrigava a reduzir a velocidade, e a estrada, cada vez mais estreita, parecia estar levando-o para o meio do nada. A rádio do caminhão emitiu estática, mas Carlos achou ter ouvido sussurros entre os chiados, vozes que explicitamente suplicaram por ajuda.
O clima hostil e a visibilidade quase nula aumentavam seu nervosismo. Após horas dirigindo sem encontrar ninguém, ele avistou uma figura feminina à beira da estrada. Com uma mistura de interrupção e compreensão, parou para oferecer ajuda. A mulher, pálida e com um vestido branco encharcado, entrou no caminhão sem dizer uma palavra. Carlos tentou conversar com ela, mas a mulher apenas o fitava com um olhar vazio, que causava arrepios. Ele sentia uma tensão crescente, e ao olhar para as árvores ao redor, parecia que figuras sombrias o observavam. Em certo ponto, a mulher começou a murmurar palavras que ele não conseguia entender, e ele percebeu que estava dando voltas, sempre parando no mesmo lugar. Cada vez que parava, ela o encarava com um sorriso sombrio. Carlos tentou sair do caminhão, mas uma força invisível o puxava de volta. Em pânico, percebemos que a mulher estava se transformando, seu rosto se desfazendo em uma expressão de horror absoluto. A última coisa que ele lembra é de gritar, antes de acordar, de manhã, no meio de um campo vazio, com o caminhão parado e a porta aberta. A caminhonete sem motorista. Luiz já havia ouvido histórias de veículos fantasmas que apareciam em trechos de estrada à noite, mas nunca havia presenciado algo tão estranho quanto o que viu naquela noite. Enquanto subia uma estrada montanhosa e isolada, ele notou um caminhonete à sua frente que balançava de um lado para o outro, quase saindo da pista. Luiz procurava superar, mas cada vez que se aproximava, o caminhonete acelerava e voltava à frente, bloqueando a passagem. Intrigado, ele notou que não havia ninguém ao volante. Um caminhonete parecia ser direcionado por uma força invisível. Cada vez que ele tentava uma manobra de ultrapassagem, o caminhão era puxado para a pista oposta, quase como se algo estivesse tentando derrubá-lo. Após minutos de perseguição, Luiz finalmente conseguiu passar pelo caminhonete, mas, ao olhar pelo retrovisor, viu que o veículo fantasma estava desaparecido na escuridão. Mais tarde, ele descobriu que, anos antes, naquele mesmo trecho, houve um acidente fatal envolvendo um caminhonete, e desde então, caminhoneiros relatando encontros com o mesmo veículo vazio que pareciam estar sendo guiados pela própria morte. O caminho proibido. Rafael sempre ficou curioso sobre uma rota proibida que cortava o caminho em horas, mas havia uma razão pela qual seus colegas sempre evitavam aquele trecho. Quando teve que escolher entre perder tempo ou encurtar o caminho, ignorou os conselhos e decidiu arriscar. O nevoeiro envolveu o caminhão logo que ele entrou na estrada, proporcionando visibilidade a alguns metros. Ele dirigia devagar, tentando encontrar uma saída, mas parecia estar preso em um labirinto de árvores altas e sombras. Ao longo da estrada, ele viu um homem alto, pálido e com uma expressão de terror absoluto. Toda vez que passava pelo local, a figura reaparecia mais à frente, como se estivesse tentando impedir sua passagem. Em pânico, Rafael acelerou, mas o caminhão parecia cada vez mais lento, até que parou por completo. O homem apareceu ao lado da janela, com um sorriso sombrio, sussurrou: "Bem-vindo ao caminho proibido. Agora, você faz parte dele." Desde então, rumores dizem que o caminhão de Rafael ainda vaga por lá, sem motorista, sempre procurando um caminho para sair de uma estrada que não existe em nenhum mapa. O caminhoneiro desaparecido. Em um dos pontos mais afastados de uma estrada que corta o deserto, um caminhoneiro chamado Pedro desapareceu misteriosamente. Pedro era conhecido por sempre seguir as mesmas rotas e manter um contato constante com sua esposa, garantindo que estivesse seguro nas estradas. No entanto, numa noite de inverno, ele deixou de responder. Suas últimas palavras, ouvidas pela rádio, foram um sussurro trêmulo: "Tem algo atrás de mim, não estou sozinho." Após horas sem respostas, um grupo de caminhoneiros decidiu investigar o local indicado. Encontrei seu caminhão parado na beira da estrada, portas abertas e motor ainda quente. Dentro do caminhão, os colegas se surpreenderam com algo incomum. As janelas ficaram cobertas por marcas de mãos, como se alguém estivesse desesperado para sair de dentro. Porém, não havia nenhum sinal de Pedro. Ao revirarem o caminhão, notaram que o painel estava riscado com a frase: "Não olhe para trás." Confusos, os caminhoneiros resolveram encerrar a busca e continuar a viagem, mas, enquanto dirigiam, obtiveram a nota de que as palavras "Não olho para trás" apareciam em cada ponto onde a luz da estrada iluminava as pedras e as placas. Os caminhoneiros foram a ouvir vozes sussurradas e choros vindos da escuridão. Ao olhar para o retrovisor, viam uma figura borrada seguindo cada um deles. Desde então, Pedro nunca foi encontrado, e aqueles que se aproximavam de seu caminhão abandonado relatam ver uma figura parada na beira da estrada, que desaparece no exato momento em que você tenta olhar para trás. A Dama da Estrada.
A história da Dama da Estrada é contada por gerações de caminhoneiros. Reza a tempestade a lenda de que, em noites de noite, uma mulher vestida de branco aparece à margem de uma estrada sinuosa, conhecida pelos constantes acidentes. Carlos, um caminhoneiro novato, pegou essa história e riu, achando que era só mais uma lenda para assustar quem não tem experiência nas estradas. Em uma noite tempestuosa, ao voltar para casa por essa mesma estrada, Carlos viu uma mulher à beira da estrada. Ela estava de costas, mas mesmo com a chuva, parecia completamente seca e imóvel, como se o temporal não a afetasse. Curioso, ele parou o caminhão e desceu para oferecer ajuda. Ao se aproximar, observe que a mulher tinha um olhar vazio. Antes que pudesse reagir, ela sussurrou em um tom frio: "Você também vai ficar preso aqui." Carlos tentou correr de volta ao caminhão, mas parecia que a estrada tinha mudado. A cada passo que ele dava, mais distante o caminhão parecia estar, e a dama da estrada apenas o observava. Quando finalmente consegui voltar ao veículo, senti uma mão fria tocá-lo no ombro, e, ao olhar pelo retrovisor, viu a mulher no banco de trás, com um sorriso que congelou seu coração. Ele conseguiu escapar, mas desde então, sempre que passou por aquele trecho, sente uma presença no caminhão e ouve uma voz sussurrando: "Nunca te deixarei partir." O caminho do cemitério. Dizem que há uma estrada que passa próxima a um antigo cemitério abandonado, e é evitada por todos os caminhoneiros que conhecem a área. Roberto, um motorista cético, nunca acreditou em fantasmas, até que teve que atravessar essa estrada para entregar uma carga urgente. Ao passar pelo cemitério, algo estranho aconteceu. Uma névoa densa surgiu, e a temperatura dentro da cabine caiu de repente. Roberto começou a ouvir ruídos estranhos no rádio, que parecia captar vozes, apesar de estar desligado. Assustado, tentei aumentar a velocidade, mas o caminhão parecia preso a uma força invisível. De repente, uma estrada que ele conheceu bem tomou um aspecto diferente, e ele viu estar rodeado por lápides e cruzes onde antes era floresta. Em um ato de desespero, ele olhou pelo retrovisor e viu uma fila de pessoas cobertas por mantos sombrios, andando lado a lado com seu caminhão. Cada figura tinha o rosto coberto, mas ele podia ver claramente suas mãos esqueléticas. Quando finalmente atravessou a estrada e a névoa desaparecida, Roberto descobriu algo aterrador. Uma marca de mão feita de lama foi gravada no lado de fora de sua janela. Ao contar sua história, muitos riram e chamaram de superstição, mas os caminhoneiros que conhecem aquela rota fazem o possível para evitá-la, especialmente durante a noite. A carga proibida. Ricardo foi chamado para uma entrega especial, mas a única condição era que ele não conseguisse, de alguma forma, abrir o compartimento de carga durante o percurso. Curioso, mas ansioso pelo pagamento, ele aceitou. A viagem foi longa e solitária, e, no início da madrugada, ele começou a ouvir ruídos vindos da carroceria, como se algo se mexesse lá dentro. Ele tentou ignorar, mas o som de aquecimento e batidas foi ficando mais alto e desesperador. Intrigado e assustado, resolveu parar o caminhão em um posto abandonado para verificar o que havia dentro. Ao abrir a porta, foi buscado por um silêncio absoluto, como se o próprio tivesse desaparecido. Ricardo fechou a porta rapidamente e voltou para a cabine, mas, ao olhar pelo retrovisor, viu olhos observando do fundo do compartimento. Em pânico, ele acelerou, a cada milha, sentiu a presença se aproximando mais e mais. Quando chegou ao destino e entregou a carga, foi alertado a não olhar para trás enquanto saísse do local. Ele obedeceu, mas desde então, todas as noites, sente uma presença atrás dele, e, mesmo sozinho, ouve passos e respirações perto da cabine. A chuva de sangue. Em uma rota na serra, uma história macabra é contada por caminhoneiros sobre uma noite onde a chuva se transforma em sangue. João estava naquelas viagens, sem acreditar nas histórias que diziam que, em uma curva específica, a água da chuva escorria em um tom avermelhado. Ao se aproximar da curva, uma tempestade começou. A visibilidade era quase zero, mas, de repente, algo chamou sua atenção. Gotas vermelhas escorreram pelo para-brisa. Pensando ser uma coincidência, ele limpou o vidro, mas as gotas só aumentaram, e a estrada parecia coberta por uma névoa vermelha. Quando finalmente parou para entender o que estava acontecendo, a chuva de sangue se intensificou, e ele viu figuras emergindo da escuridão, caminhando lentamente em direção a ele. As figuras, aparentemente sem rosto, estendiam as mãos como se suplicassem por ajuda. João acelerou o caminhão. Ao olhar para trás, viu que a estrada estava tomada por aquelas figuras que pareciam desvanecer na névoa. Chegando ao destino, notou que havia marcas de mãos ensanguentadas em toda a carroceria.
A partir daquele dia, ele nunca mais passou pela estrada da serra, e os poucos que ousam se arriscar dizem que ainda veem sinais da chuva de sangue.